Sejam todos muito bem-vindos de volta. Espero que tenham aproveitado esse intervalo para tomar um cafezinho, estabelecer conexões. Afinal, essa é uma das vantagens dos encontros presenciais. Nós vamos juntos agora seguir com 2 sessões que mergulham em temas centrais para o cenário atual dos investimentos. Sempre com especialistas que unem conhecimento técnico, experiência de mercado e olhar estratégico. O tema deste próximo painel é Conjuntura Macro em busca de caminhos sob incertezas. E para participar desse painel, convido Lívio Ribeiro, sócio da BRCG e pesquisador associado da FGV-IBRE, Samuel Pessoa, pesquisador associado da FGV-IBRE, e Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro da FGV-IBRE. A mediação será conduzida por André Leite, da TAG Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos a esse painel. André, a palavra está com você. Bom dia, gente. Tudo bem? Mais um painel de macroeconomia. Parece que o tema não muda, né? Todo ano, quando a gente vem falar de macroeconomia, os temas em relação ao Brasil sempre permanecem, né? Variação sobre o mesmo tema. Vamos tentar esclarecer e ilustrar o momento que a gente está. Começando pelo Lívio, né? A gente está vendo uma mudança histórica no mundo, né? O próprio secretário do Tesouro americano compara isso com Bretton Woods, né, em 1944, em termos de importância. E como é que você vê o Brasil nesse cenário? Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Prazer sempre estar com vocês aqui, com meus amigos Silvio e Samuel também participando desse debate. Eu talvez tenha uma visão um pouco diferente, André, de comparar com Bretton Woods, tá? Porque tem uma discussão, de fato, se a gente está vendo uma mudança do regime financeiro global ou se é um ajuste ao que a gente teve no Acordo Plaza na década de 80, né? Quando você força algumas moedas que estavam mais desequilibradas, vamos chamar assim, a um ajuste relativo frente ao dólar. O fato é que você tem um cenário hoje onde existe, pelo menos implicitamente, eu acho que explicitamente, mas implicitamente, uma visão de que se deve enfraquecer o dólar no mundo, porque isso seria, na visão da administração americana, a raiz do grande desequilíbrio que eles veem em conta corrente nos Estados Unidos. Sem entrar no mérito disso está certo ou errado, é a visão deles, tá? Então, tem uma coisa aqui que é um pouco difícil da gente casar, que é ao mesmo tempo que eles querem enfraquecer a moeda, eles querem manter a posição do dólar como reserva de valor. E é difícil você ser reserva de valor se você perde valor, né? Então, tem um processo que eu considero muito confuso. Talvez a palavra correta seja essa. E aí a gente traz isso para as economias emergentes, de maneira geral, não somente o Brasil. Aconteceu uma coisa interessante nesse processo, né? Você tem a relação entre dólar e as moedas do G7, que você pega no DXY, e, tipicamente, quando o dólar enfraquece ou fortalece frente ao G7, isso tem um impacto direto nos emergentes. E essa correlação ela ficou um pouco diferente nesses últimos meses. Na verdade, a gente tem alguns movimentos relativos dentro do DXY, por exemplo, um fortalecimento de euro, de ien, de franco suíço. Se você olha para outras coisas que são reservas de valor, fortalecimento de ouro, e isso quebra um pouco a relação histórica que você tinha entre um DXY que cai e moedas emergentes que têm um desempenho melhor, porque o dólar está enfraquecendo. Então, você junta tudo isso, a resposta para a sua pergunta, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o Brasil nesse processo. Na verdade, eu acho que eles também não têm muita ideia, é meio learning by doing aqui, tá? Mas tem essa ideia de, olha, a gente tem que enfraquecer o dólar, e como é que você faz esse processo e como você rearruma todas as moedas no mundo e todas as relações comerciais dos Estados Unidos, comerciais e financeiras, dos Estados Unidos com todas as economias desenvolvidas e emergentes. É nessa bagunça que a gente está inserido. Perfeito.
Trazendo um pouquinho para o Brasil, né, fazendo uma pergunta para a Silvia, a especialidade dela é crescimento, né? Nos últimos anos, né, a gente sempre teve alguns erros de previsão, né? O crescimento sempre surpreendendo para cima. Como é que você está vendo o crescimento em 25 e 26? O que a gente pode esperar de diferente nos próximos 2 anos? Bom, essa é uma pergunta super interessante. Eu vou tentar separar em 2 partes. Primeiro, tentando olhar o passado, que eu acho que é importante para a gente pensar 25 e 26. O primeiro aspecto é que, de fato, né, o crescimento potencial no Brasil ele aumentou nos últimos anos. Então, as nossas estimativas mostram mais próximo de 2%. Não é 2,5% e 3%, tá, gente? É 2%. Também não é 1%, né? Porque quando a gente fazia essas contas, principalmente, né, passando, né, o período da recessão, forte recessão, período, enfim, 17, 18, 19, sempre fiz essa pergunta aqui em 2019, eu falei, poxa, as contas estão mostrando um potencial mais próximo de 1%, que é péssimo, né? E o que explica isso? Então, tem vários fatores, eu vou tentar resumir aqui bem sucintamente, que eu acho que é importante para a discussão atual, é que a gente tem uma melhor alocação de capital no Brasil. Então, a década passada foi o exemplo de aumento de taxa de investimento e o pior retorno possível, né? No sentido de você ter uma até que a gente chama produtividade do capital negativa. Deu um monte de problema fiscal, sabemos de tudo isso, nós fizemos reformas, o BNDES saiu de cena, né? Claro que ele volta um pouco, mas uma situação muito diferente do que foi na década passada. Mas tem um outro fator também importante, que é efeitos das reformas em geral, e a reforma trabalhista a gente gosta de destacar pela composição do mercado de trabalho, né? Quando a gente olha hoje, é uma composição formal, e os estudos mostram que, em média, um trabalhador no setor formal vis-à-vis um trabalhador no setor informal, ele tem mais ou menos 4 vezes mais de produtividade. Então, a composição do mercado de trabalho importa, e outro efeito da reforma foi a terceirização, que deu segurança jurídica. Isso também incentivou de uma maneira mais eficiente, né, os serviços, digamos assim, prestados às empresas na PMS mostram um crescimento forte. E a Covid também, eu acho que é um outro fator que ajudou, né? O Brasil é um país que tem mais uma distância, né, da fronteira, e a acelerar o uso de tecnologias. E o exemplo que eu gosto de dar, na própria pesquisa mental de serviços, a gente compara serviços, né, de tecnologia da informação aumentaram 100% em relação ao patamar pré-pandemia, que é algo muito bom, né, para ganhos mais de produtividade. E o outro aspecto é a composição setorial do crescimento, né? Então, a abertura aqui do evento foi nada mais sobre agronegócio e o uso de tecnologias. Então, o Brasil, cada vez mais essa potência, né, no agronegócio e todos os seus desdobramentos, e o setor de energia, petróleo, né, e são setores que eu gosto de dizer são mais imunes, né, praticamente imunes à política monetária, né, essa piora do aperto das condições financeiras, e também são muito produtivos, têm alto uso de capital, tecnologia e pouco trabalho, que é trabalho, digamos, de baixa qualificação. Então, isso é muito bom, porque a composição setorial importa. E 25, né, voltando para 25, é um ano ótimo, porque a gente lembra muito 23, né, de uma agro muito forte nesse início de ano, com os spillovers, o setor de petróleo também deve ter um desempenho melhor do que no ano passado. E esse início de ano, a economia vai muito bem, né, por conta desses efeitos também, que é positivo, né? Então, o aspecto positivo, o investimento, porque está relacionado também com esses setores. Enfim, é só para dizer que tem um aspecto positivo da economia brasileira. O problema, né, o lado B, é 24. Né? Porque 24 foi um exemplo clássico, né, que seria muito melhor de ter crescido metade do que foi, porque um monte de desequilíbrios apareceram, né, muito mais contundentes na economia brasileira, né, inflação subindo fortemente, pressão no mercado de trabalho. Então, hoje, o aperto das condições financeiras, com uma certa defasagem, que a gente faz as contas, lembra muito essa desaceleração das atividades mais cíclicas, como foi em 23. E o crescimento da massa ampliada já tem mostrado também moderação no mercado de trabalho. O salário mínimo está subindo? Sim, mas está subindo menos do que foi, tanto em 23 e 24. O impulso fiscal vem, mas com uma moderação, e a própria dinâmica do crédito. Se você me perguntar o que mais te surpreendeu ano passado, foi o crescimento explosivo do crédito. É claro que tem efeitos positivos, né, de reformas no segmento, não quero dizer que tudo é ruim, mas dá muito impulso também sobre a economia. Então, eu acho que vai ter uma desaceleração, e só para completar, a gente tem que fazer uma avaliação muito cuidadosa do crescimento brasileiro, porque ele é muito mais forte nesse início de ano, não só pela agro, mas também porque reajuste o salário mínimo no início de ano,
o governo antecipa, né, faz liberação de FGTS, então parece que a economia está bombando, e depois desacelera no segundo semestre, e os modelos que a gente diz de ajuste sazonal não contemplam isso. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque na medida que a economia começa a desacelerar um pouco mais, pode gerar um modo pânico, né, do governo, dado que a gente está aí pré-eleição. Então, a minha preocupação é que a gente deveria deixar um pouco a economia desacelerar um pouco, até para permitir uma inflação não saia do controle. Então, hoje eu tenho um número mais próximo de 2, eu tenho 1,9, mas o que eu posso dizer é que a gente pode ter surpresas positivas dessas atividades que talvez seriam muito positivas, que não seriam ruins do ponto de vista inflacionário, né? Isso é importante, mas o medo é de ter surpresas de atividades como o consumo, como a gente viu no ano passado. E aí, fatal, a gente vai ter mais inflação, né, André? Eu acho que não tem muita escapatória. Perfeito, Silvia. Não tem como deixar de perguntar, né? Estamos vivendo agora com o juro real na ponta de 9% esse ano. E quando você fala de crescimento, vai desacelerar. A gente esperaria que um juro real de 9% fosse produzir uma grande desaceleração. Fala um pouquinho sobre o juro real neutro. O que está acontecendo que você, mesmo com o juro real neutro de 9%, você não consegue fazer nada? Então, a gente tem 2 aspectos. Primeiro, o juro no mundo, né, que é diferente do que em outros momentos a gente está com o juro real mais alto, e o juro tal do juro neutro, que ninguém sabe qual é, mas assim, se você me der um chute, eu acho que o juro neutro na economia está muito mais alto do que no período quando a gente teve swap, né, 360, né, deflacionado pela inflação de 9%. Hoje, né, a gente está no momento que o governo faz um papel de uma expansão fiscal, e os estudos mostram que esse governo, gastando muito de uma maneira, enfim, muitas vezes ineficiente, né, do ponto de vista econômico, é fatal. Demanda muito mais, ou seja, muito mais juro real para poder fazer uma desaceleração suave do crescimento. Então, assim, tem um aspecto, né, que eu digo, tem aspectos positivos, mas a gente tem que olhar esse lado que não tem almoço grátis. Então, a gente está... E é uma composição que é pior do crescimento, porque a gente está falando de um investimento, mas concentrado setorialmente. Isso é ruim, e a gente vai ficar um tempo, na minha visão, com um juro alto, e em 26 essa composição pode ser pior cada vez mais, e o governo tentando acelerar consumo, e vai prejudicar o investimento mais espalhado na economia, né? Obrigado, Silvia. Não tem como não fazer o link disso com o fiscal, né? Aí eu pulo para o Samuel. Samuel, a gente está com 34% do PIB em carga tributária, né? Assim, até a dinâmica política mostra que a gente não consegue subir muito além disso. Dívida PIB caminhando nos próximos 2 anos para alguma coisa perto de 90%. A gente está esgotando os nossos limites, né? A própria ministra Tebet falou que 27 precisaremos de uma grande reforma, né? Que confusão é essa que a gente vai ter que resolver em 2027? E será que a gente consegue chegar até lá? Eu acho que a gente chega até lá. Eu não sei o quão inteiro nós chegaremos até lá, mas a minha avaliação é que a gente chega com um país um pouco capengando, né? O que é isso? É juro alto até o final desse governo, com uma inflação de serviços muito pressionada. O que vai acontecer com a inflação total, eu não sei direito, porque tem esse choque agora da guerra tarifária, né, que é um choque para o Brasil desinflacionário. Ou seja, pode ser que a gente tenha até surpresas positivas na inflação daqui para o final do ano. Mas a gente vai continuar com o mercado de trabalho pressionado e, portanto, inflação de serviços alta. A minha avaliação é que a gente chega no final do ano que vem com serviços altos, significa que tem inércia inflacionária, e com o setor privado que vai estar muito cansado, porque o que ocorre é que o governo vai pondo demanda na área social para manter o consumo, tanto com novos mecanismos de crédito, né? A gente tem esse crédito consignado, que é uma medida microeconomicamente correta, mas ela é inoportuna, que vai gerar um impulso de demanda de 0,5% do PIB esse ano, mais 0,5% ano que vem. Tem um esforço de pegar uns 15 bilhões do Fundo Soberano, né, e colocar para uma faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que vai gerar um esforço adicional sobre a demanda da economia.
tem outras medidas, eu já vou lembrar, tem uma lista grande de medidas que vão gerar uma pressão adicional. Então, o governo faz pressão para sustentar o consumo. A inflação fica pressionada, o Banco Central tem que manter os juros altos. Isso vai machucando o balanço das empresas. E eu não sei quanto que elas aguentam. Esse ciclo de juros altos já era para ter caído os juros, a gente achava que fosse cair, e quando a gente acha que vai cair, vem medidas do Executivo para sustentar o crescimento acima das possibilidades da economia. Ou seja, a gente vai chegar no final do ano que vem capengando com um setor privado machucado. Então, acho que dá um medo de uma reversão. Agora, a gente tem vários exemplos nos últimos 20 anos que o governo que produziu inflação, desorganização macroeconômica, é muito penalizado pela democracia brasileira. Ou seja, a gente vai consertar. E consertar a gente sabe o que tem que fazer. A gente tem que congelar o valor real do salário mínimo, temos que ficar alguns anos sem conceder aumentos reais para o salário mínimo, teremos que mudar um indexador daquele gasto mínimo constitucional que a União tem que fazer com saúde e educação. Talvez a gente precise de ainda alguma rodada de aumento de carga tributária no que der. Talvez um governo de direita possa avançar na privatização da Petrobras, que pode juntar um dinheiro para abater dívida pública. E a experiência do governo Temer, nesse sentido, é positiva, porque o governo Temer mostrou que o juro brasileiro ele é formado no mercado de fluxos, sabe, o equilíbrio entre oferta e demanda, que é como a gente ensina nos cursos de economia mesmo, então funciona. Então, ou seja, se a gente mudar o gasto obrigatório, se a gente conseguir reverter a dinâmica do gasto, isso já gera uma queda no juro instantânea. Essa queda no juro faz com que os modelos de previsão de dívida pública sinalizem uma melhora. E isso corta risco, que gera um ganho adicional de custo de capital. Você entra meio que num círculo virtuoso. Isso aconteceu lá no governo Temer, isso vai acontecer no próximo governo. Dá para fazer, as medidas são essas, elas são dolorosas, a gente viu a dificuldade que a sociedade tem que lidar com a restrição de recursos. Falar que teremos que passar alguns anos sem aumentar o valor real do salário mínimo produz um desconforto imenso, eu entendo, mas a gente vai ter que se convencer que as coisas vão ser assim. Acho que aos pouquinhos as pessoas se convencem. Posso fazer um follow-on? Eu e Samuel, a gente sempre tem um debate que eu sou sempre mais pessimista que Samuel. Tá? E tem um negócio que me incomoda nesse debate, que é o seguinte, a gente discute muito, Samuel falou da parte mais estrutural de maneira mais ampla, mas a gente acaba fazendo uma discussão fiscal que é muito de curto prazo. E o bug, vamos usar essa palavra para mim, é que a vontade de dispêndio do Estado brasileiro não cabe dentro do Estado brasileiro. Né? Quando a gente tem agora a PLDO de 2026, isso fica estupidamente claro. Você tem orçado, né, indicado, não orçado, indicado, um valor que é insuficiente para pagamento das despesas discricionárias do governo. No Brasil, a gente tem umas coisas muito curiosas. Né? A gente tem despesa obrigatória, a gente tem despesa discricionária. A conta simples é alguma coisa como 92/8. Estados Unidos é 75/25. Só que dentro da discricionária, a gente tem a discricionária obrigatória. O Brasil inventa um negócio que é discricionário, mas você tem que fazer. Se você ajusta para isso, sobra 3, 4% do PIB. E o crescimento vegetativo da parte obrigatória ou do discricionário obrigatório é muito maior do que esse 4 que está ali no canto, que está comprimindo investimento público, que está comprimindo gasto com infraestrutura, que está comprimindo o funcionamento do Estado de maneira geral. O muro de 27, na verdade, é entender se a gente vai fazer uma escolha de fazer o Estado caber onde ele dá, ou se a gente vai abrir uma janela. Infelizmente, a história brasileira é que a gente gosta muito de janelas, não sempre, mas a gente gosta de janelas. A minha preocupação, na verdade, é a gente flexibilizar como tivemos o teto solar no teto dos gastos na administração anterior.
A gente vai ficar aqui para sempre. Não, essa é uma discussão mais de fundo, que está mais associada à economia política brasileira do que aos economistas, né? Quer dizer, aí é saber como que o Congresso fará, a partir da liderança que será escolhida no processo eleitoral do ano que vem, para sinalizar o futuro. Eu acho que isso que você está falando representará se a gente reeleger o Lula para um 4º mandato, que pode acontecer. O presidente Lula já deu demonstrações que não quer fazer grandes reformas, e ele entende a necessidade do problema, ele não é um maluco, então ele não quer enfrentar a inflação, mas eu acho que num 4º mandato do Lula seria de puxadinho, 4 anos, a gente andando de lado, muito ruim, ele vai fazer um pouquinho no primeiro ano, e acho que são 4 anos, mais 4 anos de mediocridade. Mas se mudar a liderança e mudar a orientação política, eu vejo a capacidade de uma liderança nova, conversando com esse Congresso, mudar o pacote. Né? E convencer, a partir de um debate, convencer a sociedade da necessidade de algum sacrifício para se abrir espaço fiscal para que nós consigamos, de forma mais duradoura, construir um equilíbrio macroeconômico com juros baixos. Que foi o que nós não conseguimos fazer desde o real. É a lição de casa que está pendente há 30 anos. Como está pendente há 30 anos, a nossa memória é que depois de 30 anos a gente resolve um problema. A reforma da Previdência, tem o meu amigo Fábio Jambiagi, assim, quando a reforma da Previdência passou, eu liguei para o Fábio e disse, Fábio, me diz aí, o Fábio é um homem muito sistemático, ele guarda informação de tudo que ele faz na vida em detalhe e tal. É muito legal esse lado do Fábio. Eu falei, Fábio, quando foi o primeiro artigo de reforma previdenciária que você escreveu? E era 28 anos antes. Então, a gente está 30 anos convivendo com juros muito altos, talvez a gente resolva agora, a gente se convença enquanto sociedade, amadurece o debate. Aí é uma questão só de economia política. Se a sociedade quiser fazer, ela faz. Tem os instrumentos para fazer. Perfeito, né? A gente, quando fala de economia, né, parece um assunto um pouco teórico, né? Mas quando você pega o exemplo do Lívio, né, o esgotamento da capacidade do Estado de investir, isso fala com o nosso dia a dia, né? Quando uma ponte cai no Nordeste, que nem caiu ano passado, isso é falta de investimento, né? Eu concordo com vocês, né, que realmente o problema não é técnico, o problema é muito mais político do que técnico da gente resolver esse orçamento. E eu lanço a seguinte provocação para os três aqui, né? Se em 2027, por questões políticas, a gente não conseguir endereçar, né, essa arrumação do orçamento de uma maneira constitucional, como é que fica na cabeça de vocês o plano real, né, da maneira que a gente conhece, né, o tripé macroeconômico? Bom, aproveitando aqui, acho que essa resposta é super importante, mas eu consigo ser menos pessimista, né, em relação ao Brasil, porque a solução para isso é a inflação. Né, eu acho que esse é o ponto. E, pelo menos por enquanto, a sociedade, né, eu acho que o Samuel já mencionou nisso, parece que a gente não é Argentina nesse aspecto, a sociedade pune. Tanto que hoje, mesmo com tudo isso, né, o PIB crescendo, a renda crescendo e tudo mais, tem um certo mau humor. Né, se você pegar, e a popularidade, é claro, controlando por várias coisas, tanto que isso gera, né, um receio no governo, né, a inflação começou a voltar, é um assunto importante. Né, e a solução para isso, né, existe sempre solução, mas não é boa, para resolver isso é através de mais inflação, isso é bom para o governo. Né. A gente viu aí, quando a inflação vem muito rápida, isso abate, enfim, reduz a dívida, o tal do deflator do PIB vai rápido, mas é péssimo para a sociedade. Então, eu acho que esse é o aspecto que a inflação, que para mim, no fim do dia, vai ser a grande restrição para o governo, enquanto a sociedade valorizar uma inflação baixa. Mesmo com dúvidas, não sabendo direito o que causa a inflação. E isso eu acho que é a grande questão para 26, né? Porque eu acho que a inflação ainda vai ser uma questão para 26, sendo muito sincera. Essa inflação, acho que dificilmente a gente vai ter uma inflação baixa o ano que vem. E é um momento, aí só pegando um gancho com a questão anterior,
que é uma oportunidade incrível, né, talvez para uma oposição, é tentar pensar na agenda social responsável. Porque também a gente tem uma discussão que é meio, parece um fla-flu, né? A esquerda que pensa nos pobres, no social, e a direita quer reduzir o tamanho do Estado, quer reduzir carga tributária. Enfim, a gente sabe, né, tanto que aí, né, no Ministério do Planejamento, discussões super profundas sobre uma boa política social, customizada, que vai gerar o resultado, porque no fim do dia quem está pagando a conta são nós mesmos, né? Então tem um problema, talvez, de entender o eleitor mediano na todas as suas ânsias, né, todos os seus desejos, uma inflação baixa e também uma economia que funcione também para gerar emprego e coisas do gênero. Então acho que a agenda geral tem uma oportunidade, né, talvez, para quem, né, realmente quer mudar o país, para tentar acomodar, né, uma maior eficiência do Estado, que além de tudo que o Samuel já falou, e o Lívio, tem, por exemplo, discussões dos gastos tributários, supersalários, emendas parlamentares, então todo mundo tem que dar uma sua contribuição, né? E eu falo muito dos gastos tributários, porque quando eles são votados, gente, o MEI, né, o Simples e tudo mais, direita vota também no Congresso. Tem textos muito interessantes de você olhar quem vota por mais benefícios no país, né? Não é só uma agenda de esquerda, né? Então acho que tem que entender isso, que tem que colocar restrições nessa agenda, né? Enfim, da captura do Estado, mas ao mesmo tempo cumprir o papel do Estado da política social bem customizada. E aí tem todo um debate de como vender isso e empacotar. Então acho que essa eu acho que é uma oportunidade para a gente poder discutir melhor nesse período eleitoral. Mas com certeza a inflação é a grande restrição na minha visão. Então, eu acho que a inflação, e acho que a inflação porque me parece que não está no horizonte do Brasil uma involução institucional que seria fechar a conta de capital. Acho assim, principalmente depois do governo Bolsonaro, né, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aprovou uma lei nova de câmbio, uma lei que eliminou diversos artigos da década de 20, de 30, super legal olhar essa lei assim. E modernizou o mercado, hoje todo mundo consegue abrir conta fora, né? Mexer com câmbio deixou de ser presunção de crime, né? Como era antes, e a sociedade se acostumou com isso. A impressão que eu tenho é se eles derem esse passo, né, para fechar a conta de capital, é uma involução institucional tão profunda que o governo perde todo o apoio dos meios de comunicação, dos formadores de opinião, e fica muito isolado, né? Não tem espaço no Brasil hoje para esse tipo de involução institucional. Consequentemente, o que o meu amigo Tony Volpone chamou de, acho que é capitalismo de coação, funciona. Você começa a fazer muita bobagem, vai para o câmbio, do câmbio vai para a inflação, da inflação vai para a popularidade, o governo tem que arrumar. Então, os incentivos para manter uma certa moderação fiscal, uma certa moderação na dinâmica da dívida pública estão dados. A dúvida que fica é se a gente vai ficar num rame-rame ou se a gente vai procurar saídas mais estruturais. E aí é uma questão da política, muito menos do que dos economistas. Deixa eu fazer um comentário que vai por um caminho um pouquinho diferente de Silvio e Samuel. Pega o pós-pandemia. Que país no mundo cumpriu o regime de metas de inflação? Nenhum. O regime de metas de inflação, evidentemente, teve um bando de choque, né? Teve a pandemia, depois teve um problema logístico global seríssimo, você foi alongando os horizontes. Mas hoje, talvez o primeiro país, nesse período inteiro no mundo, que vá cumprir de maneira estrita o regime de metas seja a Europa no decorrer de 25, 26. Então, existe um momento, eu acho que é amplo, tá? A gente não tem que falar só de Brasil, é muito mais alto do que isso, muito maior do que isso, onde o regime de metas, o seu cumprimento estrito, está sendo flexibilizado. Eu não vou dizer contestado é um passo além, mas ele está sendo flexibilizado. Os horizontes são sempre mais longos, né? É uma janela móvel de 18 meses que nunca chega. A meta é 3, mas é 4,5, e se for 5 é a história do Brasil, então segue o jogo. E aí eu começo a ter uma dificuldade, né? Porque o regime de metas ele pressupõe a persecução de um objetivo que é conhecido e crível num horizonte relevante. Todas as coisas que eu falei
elas não são observadas no mundo, não é só no Brasil. Tá? Então, até uma dificuldade, por exemplo, quando a gente vai fazer a conta, qual é o juro que leva a inflação para a meta? Qual é a meta, quanto tempo? E aí muda totalmente a sua conta. Tá? Essa é a dificuldade que a gente enfrenta no mundo, não só no Brasil. Tá? Então, eu acho que tem esse momento, tá? Que é um momento um pouco diferente do regime de metas. Talvez seja o seu momento mais frágil no século, desde que ele nasceu, de fato. E aí isso acho que tempera um pouco o debate para além das questões que Samuel e Silvia trouxeram. Perfeito, gente. Trazendo a conversa um pouco para o micro agora, né? Fazer a pergunta para a Silvia e para o Samuel. A gente está vivendo uma grande revolução tecnológica, né? A inteligência artificial já é parte do nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo que o Brasil ainda não conseguiu sair da lanterna naqueles testes de PISA. Né? Todo ano a gente está lá, penúltimo, antepenúltimo. Como é que você vê a questão do trabalhador brasileiro, da produtividade do trabalhador brasileiro nesse mundo novo que a gente está entrando? Bom, eu diria que isso é um dos grandes, né, calcanhares de Aquiles, além do fiscal, é a baixa produtividade, mas isso está muito relacionado com a questão educacional no Brasil. Né? Uma coisa importante sobre a educação, é só para dar um parâmetro para vocês, né, que eu acho que é importante, além do PISA, tem um parâmetro importante que é quanto da população, né, jovem, né, adulta, digamos assim, entre 25 e 34 anos, jovens adultos, porque nós somos ainda adultos, né, digamos assim. No Brasil, tem os dados comparativos, em 2019, apenas 21% da população jovem, né, de 25 a 34 anos tinha ensino superior completo. Tá? Aumentou um pouquinho, mas só para comparar, Chile, 34%, Argentina, que a gente adora falar mal, 40%. Né? Estados Unidos, que é um péssimo sinal, 50%. Estados Unidos, um dos problemas que vivem hoje né, todas essas mudanças tecnológicas e a mão de obra que não consegue se requalificar. Então, é o papel do Estado na educação. Isso é um fator importante. Coreia, 70%, sendo que nos anos 80 o PIB per capita brasileiro era menor do que o da Coreia. Né? O Samuel tem um artigo que mostrava pelo menos um terço era explicado por educação do diferencial, né, de PIB per capita entre Brasil e Argentina. Então, educação, com certeza, é um grande fator. E com a revolução, né, do inteligência artificial, tem vários estudos tentando mapear, né, quais são os efeitos para a economia. Claro, todos vão ser beneficiados. Né? O Brasil tem uma estimativa do FMI de, em 10 anos, crescimento dos 5% do PIB, mais ganhos de produtividade, a PTF, que é a tal da produtividade total dos fatores, crescendo 1%. Mas tem alguns os estudos que mostram que a gente poderia crescer muito mais esse uso, né, se nós tivéssemos mais educação. Porque que acontece? Qual tipo de trabalhador, né, e de setores que vão se beneficiar da inteligência artificial? São trabalhadores com, pelo menos, ensino, né, superior. Né? Quando tem só um ensino, ensino médio, a quantidade, né, de setores e trabalhadores que vão, né, sofrer o impacto do uso da inteligência artificial é menor, porque são muitos serviços intensivos em trabalho. E também o que se beneficia é uma parcela muito pequena. E quem tem ensino superior, tem, claro, vamos estar muitos mais expostos, né, dá 80%, né, a estimativa, mas pelo menos metade disso é estimado que esses trabalhadores vão se beneficiar. Então, quando você consegue ser complementar, né, ao trabalho que nós fazemos, isso é um ganho de produtividade absurdo e melhores salários. Né? Então, o desafio no Brasil é que a gente, por mais que a gente esteja falando, a gente tem um gap educacional que vai gerar um impacto que é menos do que a gente poderia se beneficiar por falta, né, de mão de obra, mas o que mais me preocupa, André, é essa maior disparidade salarial, porque a gente já sabe que uma parte da população já vive em função de benefícios do Estado. Com a inteligência artificial, a gente pode ter um potencial maior de pessoas que não têm qualificação ou salários muito baixos e, enfim, com pressão, né, do tal do eleitor mediano por mais políticas distributivas. Então, esse é um desafio muito grande, porque o Estado não cumpre o seu papel inicial, que é dar educação, capital humano. E aqui, né, com a inteligência artificial, o objetivo é educação contínua, na verdade, é um desafio muito grande de requalificação. E depois dar o dinheiro para tentar, enfim, acomodar isso. Né? O Brasil faz muito errado, né, as políticas sociais. E com o PISA, eu acho que o Samuca pode falar melhor aí sobre educação, que tem vários estudos aí, porque que o Brasil tem tanto desafio educacional. Né? Bom, gente, a gente sabe que educação é o fator que mais explica a desigualdade de produtividade do trabalho entre os países. O número que as pessoas têm
é 50%, ou seja, metade da diferença de produtividade entre os países, produtividade do trabalho, é explicado pela educação. Educação no sentido amplo, significa as habilidades analíticas, capacidade de solução de problemas, de comunicar na linguagem de forma clara, seja falada, escrita, etc. Mas também habilidades socioemocionais, né, capacidade de persistência, de superar a frustração, de cálculo prospectivo, trabalho em grupo, liderança, etc. Né? Essas habilidades socioemocionais, elas também são desenvolvidas na escola formal, que a gente conhece, né? Não são só as habilidades analíticas. E elas ambas explicam metade da diferença de produtividade de trabalho que existe entre as economias. E certamente esse é o nosso maior problema, um país que tem tantos problemas como a gente, né? Eu acho que, a longo prazo, a gente tem boas notícias. Aí, acho que, se eu pegar aqui o que a gente está falando, né, 30 anos as coisas melhoram no Brasil. Então, há 30 anos atrás, o debate em pedagogia educacional era só ideológico. Era muito pior. Hoje não, hoje você tem um debate muito mais pragmático, acho que os atores todos do setor evoluíram, e você tem alguns governadores com bons trabalhos. Você tem o caso do Ceará, mas tem o caso do Paraná agora, com bom desempenho. Eu acho que essa agenda vai andar com o tempo, mas é alguma coisa muito lenta, né? Então vai demorar para dar frutos. Perfeito. Agora, pergunta para o Lívio e para o Samuel, né? Falar um pouquinho de política, né? Fazer uma junção de política com estudo. Onde fica a questão da reeleição nisso tudo, né? Existe meio que um senso comum que parte, né, dos nossos problemas, da nossa questão fiscal, advém da reeleição, né, que você não tem o governador, o presidente pensando no Estado, pensando naquilo que é certo fazer e sim pensando na próxima eleição. Como é que vocês enxergam essa questão? Olha, eu sou colunista de jornal, né, escrevo na Folha já há uns 14 anos, e esse é um tema que eu tive que dar uma olhada um pouco na literatura. Liguei para os meus amigos cientistas políticos acadêmicos e pedi para eles mandarem os estudos. E os estudos sugerem que a reeleição não é ruim, né? Tanto para prefeito, para um governador, para presidente. Principalmente prefeito e governador não tem uma evidência que a reeleição seja ruim. Na verdade, a evidência é positiva. A reeleição estimula boas práticas no primeiro mandato. Tal. Quem faz a lição de cada melhor é reeleito. Então, parece que não tem um problema dramático de incentivos. Eu acho que se a gente pegar a experiência brasileira, o que é muito ruim é, na presidência da República, depois de 2 mandatos, aquele político ainda estar vivo para a agenda da presidência. Quer dizer, acho que, se a gente olhar a experiência que nós tivemos e temos tido com Lula, foi muito ruim ele poder ter 4 mandatos, ou 6, ou sei lá quantos, né? Porque quando ele terminou o 2º mandato, ele fez uma escolha de sucessora muito infeliz. Ele escolheu uma pessoa que claramente não era adequada para o cargo, não tinha perfil para o cargo, né, porque ele esperava voltar depois, era um mandato ponte, né, e a gente sabe que a história foi muito ruim, né? E hoje a gente tem uma liderança, né, certamente o presidente Lula é a maior liderança popular da nossa história, mas é uma liderança que está claramente envelhecida, né? Se era para ter um presidente do Partido dos Trabalhadores, era melhor ter um cara mais jovem, mais atualizado, né? Então, o país ficar sequestrado décadas e décadas por uma liderança, pelo talento e pelos méritos da liderança, acho que é ruim. Os Estados Unidos aprendeu isso depois dos 4 mandatos do Roosevelt, e acho que a gente teria que fazer essa mudança, uma mudança bem incremental. Em termos de reforma política, eu sempre tenho essa visão. É melhor a gente ter um bom diagnóstico do problema e fazer uma reforma pontual que atenda aquele problema. Por exemplo, a mini-reforma de 2017 é um exemplo disso, uma reforma bem pequenininha, muito virtuosa, que resolve um monte de problema sem fazer grandes mexidas no desenho institucional. E eu acho que esse seria o caso, a gente só mudar essa regra de, olha, depois que a pessoa tem 2 mandatos, para o jogo da presidência da República, ela está fora do jogo. E aí a fila anda, o país se renova,
você cria novas lideranças, acho que é muito mais saudável. A reeleição não é ruim, pelo que eu conheço da literatura especializada do tema. Deixa eu fazer um comentário primeiro. Obviamente, Samuel entende muito mais desse tema do que eu, tá? Então, o meu comentário, na verdade, ele é um pouco diferente, porque assim, eu vejo a minha geração não querendo entrar na política, né? A gente tem um problema de renovação também por desinteresse das gerações mais jovens. Até isso muda um pouco agora, tá? Eu acho que tem a emergência de novos partidos, que são partidos, sem citar nome de partido, mas são partidos que se comunicam melhor com os jovens, que têm uma pegada de, cara, faça alguma coisa ao invés de ficar reclamando. Mas você tem um gap grande entre as lideranças que foram criadas lá atrás e a emergência de novos nomes. Assim, tem quadros? Tem. Eles são suficientes para a gente pensar a política brasileira de uma forma mais construtiva para as necessidades que o país tem hoje e terá no futuro? Me parece que em número ainda não. Então, tem essa transição também, não é só que a gente teve o presidente Lula, tem Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, todos esses presidentes que já estão na política há muito tempo e são os grandes pontos de massa desse processo. Uma emergência de uma liderança nova ainda parece um pouco longe, mesmo que nomes pontualmente estejam aparecendo. E isso é muito necessário para a gente oxigenar a discussão política no Brasil. Eu posso só fazer um complementar, porque eu acho que é uma avaliação muito negativa, né, da reeleição, se você perguntar, né, para as pessoas, mas eu acho que a grande crítica que eu tenho é o processo orçamentário no Brasil, que ficou muito mais capturado. Isso tem Congresso e o próprio Executivo... tendo, né, no governo Temer, nós tivemos um avanço muito grande na avaliação das políticas públicas, tentar avaliar, e aí você coloca mais políticas de Estado do que de governo. Então, a gente precisa colocar travas nas escolhas, né, de qualquer governo. Né? O Ceará é um bom exemplo de um Estado que conseguiu fazer mudanças políticas, mas as políticas educacionais permaneceram, porque virou uma política de Estado, né, bem avaliada, com, enfim, questões técnicas. Então, acho que esse aspecto do orçamento, que ficou muito capturado, muito discricionário, com os gastos tributários sem avaliar, enfim, todos têm o seu espaço no orçamento público, gerou uma visão muito negativa de captura e, enfim, o incentivo é você aumentar, né, no certo sentido, dar mais benefícios. Né? Então, eu acho que isso também piorou muito também a qualidade dessa avaliação nossa sobre os políticos. Obrigado, Silvia. Indo agora para um ponto para os três debaterem, falarem, como é que a gente faz o link, né, do populismo, né, que a gente está vendo no mundo inteiro, com a deterioração fiscal, que não é um fenômeno exclusivo do Brasil, a gente vê no mundo inteiro. Né? Independente de ser esquerda ou direita, você vê os dois lados tentando sempre fazer mais, sempre tentando dar mais benesses para um eleitor também que, de certa forma, é infantilizado, né? Ele quer ser tratado de maneira paternalista. E a gente acaba não saindo desse ciclo vicioso e o fiscal, né, vai ficando ruim. Como é que vocês avaliam esse fenômeno e como é que a gente consegue sair dessa armadilha? Posso começar? Com um debate. Né? Na verdade, o que falta, na minha opinião, o teu comentário é perfeito, né? No mundo, não é só no Brasil. Né? A gente está dentro de grandes tendências globais, o Brasil não é uma ilha. Né? Você tem a emergência de grupos populistas à direita e à esquerda, você pode pegar 35 mil exemplos espalhados pelo mundo. Quando você não debate, quando você esgarça as relações, os cantos da distribuição ganham. Né, porque o debate está por excelência no meio. Né, vocês entender a diferença de pontos de vista e achar pontos comuns. Então, o populismo ele também se alinha muito a essa radicalização do debate político, das opiniões. Né? Isso é muito fértil, né? Aquela história da ferradura. Né? Quando você pega políticos de esquerda e direita extremos, eles são praticamente a mesma coisa. Eles estão de um lado ou do outro do muro, mas ambos são populistas, querem Estado grande, querem muito gasto, querem que o povo dependa do Estado. E esse debate ele ficou realmente pior no mundo. Tá? Então, o que eu entendo, na verdade, é que a gente tem que dar um passo para trás. Uma coisa que meio filosófica, mas no fim das contas é isso. Assim, entender as diferenças, aceitar as diferenças e achar terreno comum, porque ele existe. Mas enquanto cada um ficar gritando num canto, o populismo vai crescer. Né? É um terreno muito fértil para o populismo desse jeito. Eu não sei se, olhando o mundo como um todo, se a expansão fiscal que houve está associada ao populismo. Acho que a gente vê alguns elementos claros, sei lá, nos anos todos
do casal Kirchner na Argentina. Claramente tem um elemento de fiscal e de populismo lá. Mas se eu pegar toda a expansão fiscal no Japão, lá é porque o equilíbrio macroeconômico gerou um juro zero. Então, você tinha que aumentar o gasto público para manter a economia rodando. Também, se olhar o expansionismo todo que houve na zona do euro, não foi um fenômeno de populismo. Eles também, durante muito tempo, né, quer dizer, o hemisfério norte, que saiu da grande crise financeira global e depois da crise da dívida soberana nos países da União Monetária Europeia, gerou um equilíbrio no hemisfério norte de juros muito baixos, né, o que as pessoas chamaram de estagnação secular, tal. E aí a expansão fiscal, ela foi a resposta natural, técnica. Não tinha mais o que fazer. Na verdade, em alguma dimensão, houve alguns episódios em que os governos eles se arrependeram de terem sido muito conservadores fiscalmente. Acho que o exemplo mais claro desse arrependimento foi o primeiro biênio da presidência de Obama nos Estados Unidos, quando ele tinha maioria nas duas casas, e acho que ele ouviu os economistas dele, do Partido Democrata, que foram um pouco cautelosos, e o pacote fiscal que ele fez foi um pacote pouco ambicioso. Eu não estou dizendo que se errou, porque talvez se eu fosse assessor do Obama, eu ficaria com medo. Tal. A gente não sabia que o juro pós-crise financeira global ia ser tão baixo, que o mundo ia ter uma carência de demanda agregada. Mas, certamente, muito da expansão fiscal que deu errado no governo Biden é porque o Biden, que era vice-presidente de Obama, estava lutando, a gente sempre luta a guerra passada, né? Então, aquele pacote fiscal que o Biden fez, que gerou a inflação e gerou muitos problemas para ele, era o pacote que teria que ter sido feito lá em 2010, no primeiro ano, em 2009, no primeiro ano da presidência de Obama. Então, eu acho que não gerou em todos os lugares o populismo essa saída fiscal. Você tem alguma coisa com a primeira presidência do Trump, acho que lá claramente já tinha um quê de populismo, numa certa política de desoneração que não tem muita justificativa técnica. O Biden, como eu digo, eu não acho que foi populismo, mas foi ele lutando a guerra passada, ele errou e foi penalizado, inclusive, pelas urnas. E agora, se olhar o Trump, que é claramente um presidente populista, nesse sentido da ciência política, né, de dividir a sociedade, os incluídos e os excluídos, eu como representante, né, tem lá uma tipificação do que é o populismo na ciência política, e o Trump cabe nessa tipificação. Ele está indo para o inimigo externo, né, e por conta disso ele pautou a questão das tarifas, né, não está indo no fiscal diretamente. Então, eu acho que eu tenho uma visão mais nuançada disso. Tenho muita dificuldade de saber como que os Estados Unidos vai lidar com isso, porque esse populismo do Trump não só está gerando uma política econômica que está errada, que é totalmente desastrado, o diagnóstico que sustenta essas medidas de política econômica ele está errado, factualmente errado, mas a gente tem uma deterioração institucional nos Estados Unidos, né? Ordens judiciárias não são cumpridas, o governo passa por cima de várias instituições, ele esgarça, né, usando o poder da presidência para perseguir escritórios de advocacia, perseguir pessoas. Então, tem uma piora institucional americana, não só na piora na qualidade da formulação da política econômica, mas nas instituições, até nos direitos civis, de maneira geral, que eu não sei como que a sociedade vai reagir. Tem daqui a 17 meses de eleição, de meio de mandato, vamos ver como esse negócio avança. Na América Latina, acho que é mais esse papo mais simples. Vai no fiscal. Tem um país, é a região mais desigual do globo, uma região ainda de renda média baixa, com muito problema social. É natural que os governantes, principalmente mais à esquerda, queiram usar o orçamento que dá e o que não dá para atacar rapidamente com políticas sociais compensatórias, tipo elevação do valor real do salário mínimo e outras, que acabam gerando uma crise fiscal. Essa crise fiscal vira uma crise macroeconômica que afeta os mais pobres, piora a qualidade de vida, você fica um
fica um equilíbrio muito ruim, né? Você dá com uma mão e tira com a outra, ou com inflação, ou com recessão, com desemprego. Deixa eu só fazer um comentário, Silvia, também. A gente tem uma questão talvez mais emergente, né? Porque você tem Orbán na Hungria, tem Erdogan na Turquia, tem Zuma na África do Sul. Você tem um processo, na verdade, países desiguais trazem essa demanda, né? E você usa o populismo para esgarçar a sociedade e se perpetuar no poder. Todos esses caras ficaram no poder muito mais tempo do que se supunha originalmente. Então tem esse jogo, talvez, que seja diferente. Só um comentário que eu acho que, enfim, concordo totalmente, mas quando a gente pensa em Brasil, claro, a PT mostra, enfim, né, o auto-engano, né, do populismo exacerbado, como estamos vendo agora, e as consequências. Talvez a boa notícia é que a gente está vendo consequências desse excesso dos gastos, com mais inflação, juros reais. Então, pelo menos, temos uma boa notícia, não dá para esconder como foi, enfim, no período da eleição, enfim, da Dilma II. Que eu acho que esse é o aspecto positivo. Mas aí eu volto novamente, que é um papel importante, né? Se você me perguntar se eu vou ser um pouco mais otimista sobre a questão do populismo no Brasil, como vão ser as eleições no ano que vem e como vai ser o papel da oposição para tentar jogar luz nessa discussão, mas pensando também nas políticas sociais, um desenho, a gente precisa de uma inovação nos desenhos das políticas sociais e tem muito espaço para melhorar, só isso. Perfeito. Vindo um pouco mais para o curto prazo, Liv, a gente tem amanhã, né, tanto Copom quanto Fed. Fala um pouquinho para a gente o que você está esperando, né? Tanto numa reunião quanto na outra. Então, vamos lá. Fed, acho que é super consenso que não tem movimento amanhã. Tá? A discussão que começa a mudar, de fato, é que você pega no final de abril, 2 diretores, a Beth Hammack e o Christopher Waller, eles já começam a ter um tom de que, olha, se eu tiver um choque, que a gente sabe que é inflacionário, mas que leve a um movimento mais intenso em taxas de desemprego, a gente pode ser forçado a se movimentar mais rápido, cortando o juro, até porque o mandato do Fed é dual. A Hammack fala isso explicitamente, ela chega a falar de junho, né? Ela dá um prazo curto para isso. E tem o pressuposto de que o choque inflacionário é temporário, que talvez seja um pressuposto forte. Ele não dura para sempre, evidentemente, mas ele pode ser suficientemente persistente para tornar a sua vida mais difícil. Quando a gente roda os nossos modelos da inflação americana, primeiro, a gente não tem um impacto tão grande da tarifa, porque vaza o comércio, né? O que está acontecendo agora, por exemplo, você pega o frete Xangai e Los Angeles, pega o frete Vietnã, Los Angeles, um ao espelho do outro, exatamente, você está triangulando. Então, o produto ele chega mais caro, mas não é aquela explosão inflacionária da falta do produto. Tá? Isso também tem um pressuposto que está diretamente ligado a isso, é que a desaceleração da economia americana não é tão intensa. Existe, mas não é uma recessão. Então, você junta tudo, eu acho que não tem espaço para cortar juros esse ano. Tá? Cada vez mais fora do consenso, mas, enfim, é a vida. Eu não consigo gerar esse cenário, a não ser que seja uma recessão e seja completamente diferente do que eu estou percebendo como cenário central nos Estados Unidos. Brasil tem uma mudança de vento. Tá? Também é mais ou menos na mesma data, quando Samuel citou um negócio que eu não concordo, né? Para mim não tão claramente, que o choque externo é desinflacionário para o Brasil. Eu acho que existe o cenário desinflacionário, tá? Mas eu tenho dúvida, se ele seria desinflacionário, primeiro, você tem uma recessão global, beleza. Aí é outro jogo, vira que segue. Se não é uma recessão, é uma desaceleração, que é o meu cenário base, ele é desinflacionário se a enxurrada de produtos chineses que iam para os Estados Unidos e não chegam nos Estados Unidos vazam para o Brasil. Só que os nossos lobbies industriais são muito organizados, então eu tenho dificuldade de ver esse negócio entrando no Brasil na velocidade que seria necessária para fazer a inflação de tradables cair. E o nosso problema é que a inflação de serviços, como todo mundo citou aqui, ela sobe. Então é uma composição de inflação que é muito esquisita, é muito difícil que você tenha uma inflação cedendo. Trazendo de volta para dar tempo para o pessoal falar. 50 amanhã, eu tenho 25 em junho também, então o Selic terminal de 15, 25 de junho está sob risco, evidentemente, vamos entender o que vai acontecer. E eu tenho muita dificuldade de ver a precificação de corte de juros que o mercado tem hoje. Assim, se a gente traz isso para o debate, não é a inflação de 26 que é o problema, mas a inflação de 27 ela começa a divergir. Então eu tenho Selic parada até onde a vista não alcança, para tentar brigar por uma inflação que vai indo na direção do 4,5. Não é do 3, é do 4,5. Perfeito.
E agora, né, gente, estamos caminhando para o final, não tem como não fazer a pergunta que está sempre na cabeça de todo mundo, né? A nossa moeda, né? A gente está vendo, né, assistindo talvez uma tendência aí de desvalorização do dólar global, porém o Brasil, com as questões internas que a gente acabou de falar aqui, como é que vocês estão vendo o nosso real, né, olhando para esses dois vetores que aparentemente são contraditórios? Olha, você tem uma questão do dólar. Né? O dólar apanhou muito depois do dia da libertação. Tipicamente, ou seja, os Estados Unidos foi tratado, está sendo tratado como país emergente. Não tem nenhuma força de expressão aqui. Está rigorosamente sendo tratado como país emergente. Tecnicamente, um choque como o que aconteceu em 2 de abril deveria gerar uma valorização do dólar, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque colocou tarifa, o dólar valorizado compensa uma parte das tarifas e esse fenômeno de equilíbrio em câmbio flutuante sempre acontece. O segundo motivo é que o 2 de abril aumentou muito a incerteza do mundo e, em geral, quando a incerteza aumenta, a demanda por títulos do Tesouro Americano aumenta, o que valoriza a moeda americana. A moeda americana não só não valorizou, como ela desvalorizou 8%. Então, a punição do mercado às bobagens que o Trump está fazendo é pesada. O mercado está reagindo duramente. Ou seja, o mercado não trata bem loiro de olho azul que faz coisa errada. Se você é loirinho de olho azul e faz coisa errada, você vai apanhar também, que nem nós aqui do Patropi. Né, que é uma visão que se tem e a gente tem uma demonstração cabal agora que não é assim. Aí no nosso mundo, a impressão que eu tenho é que, por conta, a gente deveria ter valorizado mais. O Lívio faz essa conta, e como a gente tem os nossos problemas, a gente não valorizou tanto. Eu acho que o ano que vem, o jogo da moeda é um jogo eleitoral. E aí é super difícil, porque a gente vai ter uma candidatura do atual presidente e outra candidatura lá pela direita. São 2 cenários muito diferentes, porque uma continuidade do presidente Lula, a impressão que eu tenho é que o presidente Lula virou um economista mais intervencionista, mais keynesiano. Então, ele acredita nessa história do gasto público, fazer a roda da economia girar e tal. Então, ele vai brigar contra a realidade que é uma economia com pressão inflacionária permanente, juros elevados, dívida pública crescente, e aí a gente vai ter um evento de mercado. Para depois disso ele tentar fazer alguma arrumação de casa. Esse evento de mercado produz um enfraquecimento muito grande da nossa moeda. Por outro lado, se o processo eleitoral sinaliza uma transição política, uma nova orientação política tem chance de arrumar de forma mais permanente o nosso problema fiscal. E se a gente arruma o nosso problema fiscal de forma mais permanente, tem um espaço grande para o país melhorar, entrar num ciclo mais longo e sustentado de crescimento. O presidente Lula deixará uma herança muito positiva do seu 3º mandato, que foi a aprovação da reforma dos impostos indiretos, que vai gerar ganhos de produtividade importantes nos próximos 15 anos. A gente fez muita reforma entre 2015 e 2021. Então, o país está pronto para um ciclo de crescimento desde que nós consigamos resolver o nó fiscal. Ou seja, se tem uma transição política e nessa transição política se aponte na direção de uma solução mais permanente do nó fiscal, a moeda se valoriza muito. Então, eu olho para o ano que vem e eu vejo cenários polares para a moeda, de sorte que a média não vai significar nada. É exatamente isso. O modelo de câmbio que a gente roda eu desenvolvi com o Samuel. Tá? Então, a primeira versão dele é lá de 2000 a primeira versão, na verdade, é da BTG lá de trás, né? Mas a gente desenvolveu a versão atual, ela vem de um trabalho, uma nota técnica que eu escrevi com o Samuca. E é exatamente esse o ponto. Na verdade, ano que vem, quando você pensa nos cenários polares, eles são materialmente distintos, são países diferentes. Então,
Depende, né? E pegar uma média, legal, deixa parado em 5,70, 5,75, que é a melhor coisa que eu posso falar agora. Mas depende de que lado, para onde de fato a gente vai apontar o nosso nariz. Isso que vai mudar tudo e vai ter as implicações se o câmbio vai ceder ou vai continuar na sua escalada. Apenas só lembrando o que vai acontecer com o dólar, né? Porque se mudar tudo, o dólar pode voltar a se fortalecer. Então a gente não pode, né, esquecer, achar que contar com a sorte, né? Exato. Que a gente está achando que é permanente, né? Exato. E não é. Tem isso também. Perfeito, gente. Chegamos ao final, né, do nosso painel de macroeconomia. Em nome da TAG, queria agradecer ao Lívio, Samuel e a Silvia pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, gente. Quero agradecer muito aos convidados desse debate por tentar jogar um pouco de luz a esse cenário de incertezas, ao André pela condução